Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso módulo 3, vamos finalizar o assunto sobre gestão estratégica e o sistema de informação. Os temas discutidos nesse módulo devem ter suscitado em você uma indagação. Como monitorar e medir os ativos intangíveis de uma organização? Existe alguma técnica ou metodologia que permita acompanhar estrategicamente não apenas o capital econômico, mas também os capitais de conhecimento, de relacionamento, de processo, utilizando as TIs? A resposta é sim. Podemos fazer isso por meio do Balance de Scorecard. O Balance Scorecard é uma técnica que busca a integração e balanceamento de todos os principais indicadores de desempenho que existem em uma organização. O que o BSP propõe é uma ferramenta ou uma forma sistemática de medir a eficácia das estratégias organizacionais que, quando implementada, elas devem conduzir a organização rumo a uma visão estratégica. E é essa eficácia, ou mesmo quando há ineficácia, que tem que ser percebida em tempo real. Se a organização está caminhando na direção errada, o gestor tem que tomar conhecimento disso a tempo de promover as correções de rota. Para que o monitoramento do sucesso da estratégia possa ocorrer em tempo real, ele necessita do suporte dos SIs e de todos os recursos associados, a fim de que se possa ser extraídos diversos indicadores que permitem avaliar o sucesso de cada estratégia, cada meta estratégica. O BSC, como uma ferramenta de acompanhamento de desempenho estratégico, ela diferencia-se dos instrumentos convencionais. Primeiro, porque busca acompanhar os resultados durante todo o processo, e não apenas no fim, exigindo, então, uma malha de sistema de informação que garanta dados consistentes em tempo real. Em segundo lugar, o BSC vai além dos indicadores financeiros tradicionais. Por isso, é adequado ao setor público, porque procura acompanhar outras medidas que não são econômicas, mas que também refletem a médio e longo prazo a melhoria no serviço da organização. Como o BSC é um componente essencial da visão estratégica da organização, existem 4 perspectivas da metodologia que traduzem bem essa visão estratégica. Essa figura ilustra essas perspectivas: os processos internos, aprendizagem e crescimento, cliente, cidadão e financeira, que a gente vai detalhar logo a seguir. Na perspectiva dos processos internos, a organização, nessa perspectiva, precisa verificar se os seus processos de negócio e de apoio são eficientes e se eles contribuem para atender às expectativas dos clientes. Dessa forma, é necessário a criação de indicadores que mensurem, que meçam o desempenho deles. Temos alguns exemplos de indicadores, como, por exemplo, qualidade das atividades, que é a proporção das atividades que agregam valor em relação àquelas que não agregam. Processo de manufatura, excelência no custo unitário, flexibilidade, tempo de produção e a produtividade. Processo de introdução de novos produtos, que é a relação entre o tempo realizado versus o tempo planejado para a introdução de um novo produto. Processo de logística, que é a entrega de produtos no menor tempo possível e com menor custo. A perspectiva do aprendizado e crescimento tem por objetivo monitorar a infraestrutura de material e de processos, que é necessária para garantir a evolução e a inovação da organização. Por meio de indicadores que registram mudanças qualitativas na organização, o BSC informa ao gestor quanto a organização tem evoluído em diversos aspectos. E aí a gente tem alguns dos seus indicadores: a capacidade dos funcionários em termos de sua satisfação, retenção e produtividade, a capacidade do sistema de informação e a motivação e o alinhamento estratégico da organização. Na perspectiva do cliente ou do cidadão, a organização deve buscar os segmentos de clientes e de mercado que ela deseja abordar. Além disso, deve mapear que processos agregam valor que seja realmente perceptível para o cliente. Aspectos como tempo, qualidade, desempenho e serviço são os principais fatores avaliados pelo cliente e, por conseguinte, devem ser avaliados pelo BSC. No segmento público não há diferença, pois o cidadão é o foco do bom serviço, O cliente do órgão público é o cidadão. E aí a gente tem alguns exemplos de indicadores nessa perspectiva: a participação do mercado, retenção, aquisição, satisfação e relacionamento com clientes, imagem e reputação da organização. Na perspectiva financeira, ela pretende captar a situação econômica e financeira da organização, as metas financeiras de cada unidade organizacional, que devem estar alinhadas com a organização.
Os objetivos financeiros servem de norte para os demais objetivos organizacionais. Embora as organizações públicas não tenham resultados, financeiros, é necessário um gerenciamento eficiente desses recursos públicos. E aí a gente tem alguns exemplos de indicadores, fluxo de caixa, aumento de receita, redução de custos, melhoria da produtividade, incremento e utilização dos ativos. Essas 4 perspectivas do Balance Scorecard demandam um grande número de indicadores, sendo que cada indicador tem a sua própria regra ou forma de cálculo específica, indicadores contábeis, indicadores financeiros, indicadores sociais, entre outros. Esses indicadores necessitam ser monitorados constantemente, o que justifica um SI ou um conjunto de sistemas adequado e eficiente para tal tarefa. Até aqui, verificamos como a TI oferece suporte às estratégias como gestão de conhecimento, capital intelectual e o balanço de scorecard. Diante disso, surge a nova questão. Como então podemos verificar se, de fato, os esforços e os investimentos empreendidos na área de TI atendem ou atenderão às expectativas da organização? Para responder essa questão, precisamos verificar o alinhamento entre a estratégia de negócio e a estratégia de TI da organização. Segundo a classificação proposta por Laurindo, que agrupa determinados modelos de alinhamento de acordo com o foco de avaliação, temos aqueles que são considerados os 2 fatores importantes nesse alinhamento. Os fatores estruturais de TI, que avaliam como a configuração mercadológica e produtiva influencia no planejamento de TI, ou seja, como o mercado e o arranjo interno da organização afeta como essa TI vai ser planejada, e os fatores de organização de TI, como a TI influencia no alinhamento estratégico da organização, ou seja, como o planejamento afeta, como o mercado e o planejamento interno afetam o planejamento de TI e como a TI influencia no alinhamento estratégico da organização. Em relação aos fatores estruturais, temos observações relacionadas aos órgãos públicos, certo? Existe um padrão de alguns setores públicos, por exemplo, alguns órgãos são agressivos sob o ponto de vista de produtividade. Os órgãos fazendários, o banco de financiamento, os bancos públicos, eles estão cada vez mais agressivos sob o ponto de vista de exigir dos seus funcionários uma maior produtividade. A TI, então, se ajusta às necessidades de mercado e de diretrizes da empresa. A TI também ajuda na avaliação de desempenho competitivo. E o alinhamento é feito basicamente pela observação de domínios internos, os recursos, as normas, as estratégias, e os externos, estrutura do setor, concorrentes e clientes. Então, esse alinhamento interno se observa com o externo, observa como é que está o mercado em relação a esses processos tecnológicos. Para os fatores de organização, temos algumas outras observações. É onde se encontra a maioria dos serviços públicos, dentro do foco de serviço para o cidadão, Há uma avaliação do nível de participação dos usuários. Também há uma centralização ou descentralização da gestão de TI, dependendo da estrutura da organização. E a TI influencia a organização e a distribuição do serviço. Em relação a esse alinhamento em organizações públicas, é necessário uma atenção especial, pois ambas as abordagens, a parte de estrutura e a parte organizacional de TI, se aplicam com diferentes particularidades. Principalmente porque na área pública ela predomina a prestação de serviços. Não é comum o caso de produção de bens e produtos. Se observarmos as organizações públicas de função fazendária, mais uma vez, de arrecadação, principalmente nas esferas federais e estaduais, a gente verifica que há uma forte dependência da estrutura de TI, ou seja, elas demandam realmente uma estrutura de TI inovadora, permanentemente atualizada. Por outro lado, em órgãos de atividades mais endógenas, mais centralizadas, internas ao próprio Estado, como é o caso de Secretaria de Administração, a ênfase está em organizar a TI e esses órgãos assumirem a postura de consumidores de tecnologia. É importante que o gestor público saiba avaliar de forma ampla as características estratégicas do negócio ou do serviço do órgão que está sendo gerido, para então propor um modelo de alinhamento com a utilização adequada das tecnologias de informação. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa última aula. Embora a gente tenha dado uma visão geral de diversos aspectos que relacionam a TI aos ambientes organizacionais públicos, é importante que cada um complemente a sua aprendizagem, a partir da leitura do material didático, assim como vendo os vídeos complementares disponibilizados.
Caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, nos mande uma mensagem, eu posto no fórum, para que a gente possa socializar essas questões e as suas respostas, tá certo? Um grande abraço e sucesso para vocês nessa jornada.